Pai, nós colocamos cada uma dessas programações aqui da igreja diante do teu altar. Nós consagramos todas as pessoas que estão envolvidas de forma direta ou indireta em cada uma delas. Nós temos lançado as redes e nós sabemos que teremos uma grande colheita, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma dessas programações. Nós nos alegramos em fazer parte de tudo isso que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. E agora, Pai, nós queremos orar pela vida do Wesley, Pai. Nós sabemos, eu sei particularmente o apreço, o carinho que ele tem, Senhor, pela tua palavra, a dedicação dele, Pai. Honra ele nessa noite, Deus. Nós preparamos o nosso coração agora para que seja uma terra fértil para receber a tua palavra, a tua porção nessa noite. Usa a vida dele poderosamente, com graça, Pai, com ousadia, Deus. Espírito Santo, renova suas forças em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido? Fique à vontade, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Culto abençoado, não? Esqueceu um recado? Qual que é? Queridos, aqueles irmãos, o casal que participou do jantar de casais aqui na igreja, eu gostaria de pedir a gentileza de você, no final do culto, procurar o Rogério. Ele tem um presente para vocês, tá bom? Finalzinho do culto, casais que participaram do jantar de casais, procurem o Rogério. Maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito para sempre, sempre, sempre seja o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11. Já há alguns anos atrás, quando Deus nos chamou a pastorear essa igreja, eu ministrei em cima desse texto, essa palavra num Tadel, e eu quero ministrar o seu coração também, você aqui no culto de celebração. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, por gentileza. Glória a Deus. Essa noite, o tema que Deus quer falar no nosso coração é como que nós vencemos o inimigo da visão. Vencendo o inimigo da visão. Vencendo o inimigo da visão. Glória a Deus. Todos conseguiram achar? Amém? Eu leio a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra de Deus, na linguagem que eu estou utilizando, revista atualizada da versão Almeida. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois,
de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jades de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, essa palavra é uma palavra que ela me inquieta, porque essa história, eu acredito que ela, apesar de muito antiga, ela tem tudo a ver, ela tem completo link com a nossa realidade nos nossos dias como povo de Deus. Se você conseguiu entender a leitura, você pode perceber que o povo de Israel aqui, ele estava sob ataque, ele estava cercado, sitiado, ele iria ser dominado. O povo de Deus daquela geração, daquela época, o povo da nação de Israel, estava agora com medo, prostrado, jogado ao chão literalmente, sem expectativa, sem esperança, na busca de alguém que pudesse livrá-los. Mais ou menos, agora quem que poderá nos defender? E nem Chapolin Colorado defendeu, ninguém estava ali para poder fazer absolutamente nada. Esse povo estava simplesmente olhando para o futuro e entendendo que não haveria futuro, que não haveria esperança, senão se entregar, para que não morressem, se entregar como escravos nas mãos do inimigo. Essa passagem aqui, ela vai nos mencionar essa impressionante história de como esse rei aqui, o rei amonita, chamado Naás, como que ele conseguiu cercar a cidade de Jabes, e como que ele conseguiu intimidar, gerar pavor, medo, gerar uma síndrome de pânico momentânea em toda a nação de Israel, e mais especificamente até mesmo no exército do povo de Deus. Eles percebiam que a derrota ela era iminente, eles percebiam que não adiantava lutar. E diante desse pavor, desse pânico, a Bíblia fala que eles resolvem fazer uma aliança. Eles resolvem então fazer um acordo. Eles fazem um pacto, querem selar um acordo justamente com o inimigo, com a única razão de não serem mortos. Para poupar a sua própria vida, então agora o povo de Israel está disposto a fazer uma concessão, está disposto a fazer agora um acordo, uma aliança com o inimigo. O nome desse inimigo, ele acredito que fala para nós algo. O nome desse inimigo, o rei dos amonitas aqui, é conhecido como Naás. E esse nome Naás, se você buscar a origem do nome e o significado desse nome, você vai descobrir que esse nome significa serpente. Essa palavra Naás, esse nome Naás, é da mesma derivação do nome Satanás. Então nós podemos entender claramente que nós aqui estamos falando não apenas do Naás, que já morreu, já passou, e não tem relevância para nós, a não ser aprendermos algo com essa história,
Mas para nós o que importa é como que nós podemos vencer o Satanás da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Você quer aprender a vencer Satanás? Amém? Porque a mesma realidade pode muito bem acontecer na sua vida e talvez esteja acontecendo. E eu considero importante você entender como que ele atua, o que ele propõe e principalmente como que nós podemos vencê-lo. Amém? Então aqui, esse Naás, ele é uma clara alusão ao nosso inimigo. O inimigo dos cristãos, o inimigo do povo de Deus, aquele que nos odeia, aquele que atua para nossa morte e destruição, aquele que só faz uma única coisa, que é matar, roubar e destruir. Esse é o seu plano. É aquele que é homicida desde o princípio, mentiroso desde o princípio, aquele que é o pai de toda mentira, aquele que é o senhor da ilusão, aquele que busca enganar as nossas vidas e conduzir através do engano vidas para a destruição, não apenas física, mas eterna. Estou falando de Satanás, estou falando do diabo, estou falando daquele que é o inimigo de Deus e o inimigo de nossas vidas. Ele é um ser real, não é um ser imaginário, não é um ser criado pela mitologia, mas ele é real. A Bíblia, por todos os seus livros, vai de algum modo fazer alguma referência a essa batalha que acontece na vida de todo aquele que teme ao Senhor, crê no Senhor, confia em Deus. E como você que teme ao Senhor, crê no Senhor e confia em Deus, assim o povo de Israel estava, só que eles estavam fracos. E na sua fraqueza, na sua relação fraca com Deus naquele momento, eles se transformaram em um alvo fácil. E a proposta do inimigo ali é uma questão a ser analisada. A proposta que o inimigo faz ali de intimidá-los e amedrontá-los é algo que nós precisamos parar um pouquinho em nossa caminhada e perceber se de algum modo isso não está acontecendo com a gente também. A Bíblia vai nos fazer acreditar, vai nos levar a crer que Satanás ele se utiliza de uma matéria-prima. A matéria-prima para o agir de Deus é a fé. A matéria-prima para o agir de Satanás é o medo. Quando nós conhecemos o perfeito amor, o medo é expulso. Mas não apenas conhecer num dia, nós precisamos permanecer em conhecer. Conforme diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque caso contrário, caso a nossa vida se resuma a apenas alguma experiência com Deus do passado, é muito natural. E isso vai acontecer em algum momento. Satanás voltará com a finalidade de nos intimidar. Através das circunstâncias, ele vai tentar nos intimidar. E toda essa proposta, por mais que ali ela foi literal, ela foi prática, ela foi física, e muito possivelmente isso não vai acontecer na sua vida de um modo literal, físico, prático, mas vai acontecer num outro aspecto. E a estratégia é a mesma. A maneira como ele atua é a mesma. Ele gera o medo, a circunstância muda. Numa hora nós nos sentimos vitoriosos, vencedores, nos sentimos maiores, melhores, olhamos para nós mesmos e temos a impressão que podemos facilmente ganhar, mas alguma coisa muda em nossa vida. Somos pegos de surpresa, de repente acordamos e estamos sitiados. De repente acordamos e uma informação chega e muda tudo. A nossa vida estava intacta e de repente agora a nossa vida está na mira de Satanás. Parece que Satanás atacava a vida dos outros, mas a gente acorda um dia e de repente se acha como o inimigo número 1 do diabo. E agora parece que toda a sua artilharia está apontada para nós. E é importante nós entendermos porque às vezes nós falamos de diabo e nós achamos que o modo como ele atua é semelhante aos filmes de terror. Nós às vezes limitamos a atuação de Satanás a algumas coisas assim, meio cinematográficas. Como se apenas isso fosse algo do diabo. Como se um barulho à noite que nos acordasse fosse algo do diabo. Como se algum ruído qualquer na nossa casa fosse a totalidade daquilo que o diabo faz. Eu quero dizer para você que não é. Talvez isso seja algo sim de Satanás, mas é mínimo diante daquilo que ele quer fazer. O que ele quer fazer de fato é nos levar a concessões, a alianças, a pactos. E para isso ele busca nos surpreender. Ele nos surpreende em que momento? Qual que você acha que é o momento que ele nos surpreende? Ele nos surpreende quando nós achamos que ele não está próximo, que ele está longe, que ele está distante. Ele nos surpreende quando nós estamos tranquilos, quando nós
declaramos para nós mesmos que está tudo tranquilo, está tudo bem. E o grande segredo da vida com Deus é que, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, que nós estamos vivendo, nós precisamos estar em íntima relação com o nosso Deus. Independente da situação e circunstâncias que a gente esteja vivendo, quer dias bons ou quer dias maus, quer circunstâncias legais e alegres, como circunstâncias desconfortáveis e tristes, nós precisamos estar em íntima relação com o nosso Deus. A chave da vitória, aquilo que garante o sucesso na nossa vida, aquilo que garante uma vitória constante, permanente, duradoura em nossa vida, é intimidade com o nosso Deus. Mas a verdade é que, se nós pensarmos a respeito do assunto intimidade, talvez a gente vai chegar à conclusão de que nem sempre a gente é tão íntimo de Deus assim como nós gostaríamos, nem sempre a gente é tão íntimo de Deus assim como nós nos propomos a ser, e por vezes nós estamos com a nossa relação com Deus um pouco defasada. Talvez a nossa leitura bíblica já esteja desatualizada. Talvez o nosso tempo de oração profundo com Deus, onde nós rasgamos nosso coração e nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus, já esteja algo que talvez a gente tenha que fazer força para lembrar qual foi a última vez. E há uma falsa impressão de que, apesar de tudo isso não estar acontecendo nessa relação com Deus, as coisas permanecem bem. E nada assustador nos aconteceu até que de repente nós somos, surpreendidos. E assim, essa cidade de Jabes, foi assim que ela foi surpreendida. De repente ela estava sitiada. E agora ele olhava para os lados, estavam cercados. O inimigo fez um cerco à volta dessa cidade. E era costume naquela época, você deve lembrar da história de Davi e Golias, que uma pessoa lutava com um líder do oponente, com um líder adversário. E agora você vai perceber nessa mesma passagem que eles estão em busca de alguém com fé suficiente para vencer Naás. Eles estão na busca de alguém que tenha coragem para poder ir contra o inimigo. É um dia, um momento, é como se nós olhássemos para nós mesmos e buscássemos em algum lugar, alguma parte de nós que tem força para poder lutar contra essa circunstância que mudou. E às vezes, infelizmente, nós chegamos à conclusão que não há força em nós. Eu não sei se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida. Alguém já se sentiu assim, desanimado, intensamente, buscou uma força de algum lugar e não achou, buscou um ânimo de algum lugar e não encontrou, e diante de uma circunstância que mudou, e de uma luta com o inimigo que tenta gerar incredulidade no coração, você percebeu que ele ganhou mais do que você ganhou, ele venceu essa batalha. Alguém aqui já teve uma circunstância na sua vida semelhante a esse cerco do inimigo? Alguém aqui? Muitas pessoas aqui já tiveram um momento, uma circunstância assim. Então nós estamos falando de uma palavra que eu tenho certeza que tem relevância para a nossa vida. Satanás, ele não tem o poder de nos destruir. A Bíblia fala isso. Ele não pode nos destruir. Na medida que nós firmamos uma aliança com Deus, essa aliança com Deus, ela tem validade sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. E Satanás, ele não pode nos destruir. Então a grande pergunta é: o que Satanás tem a ver comigo, pastor? O que Satanás tem a ver com a igreja? O que Satanás tem a ver com o povo de Deus? O que Satanás tem a ver com a nossa história? E eu volto a dizer, o que tem a ver é que ele atua através do medo. Medo. Você já sentiu medo? Não aquele medo de altura, ou medo da barata, ou medo da aranha. Não estou falando desses medos de coisas assim. Estou falando daquele medo quando você busca fé e você não encontra no seu coração. Quando você busca crer e você não acha. Quando momentaneamente você se sente só numa circunstância difícil. Alguém aqui já sentiu esse medo? Muitas pessoas já sentiram esse medo. Pois bem, aqui estamos diante de uma palavra que o povo de Deus inteiro sentiu esse medo. E no medo, diante desse pavor, eles entendem que deveriam fazer um acordo. E o mais intrigante dessa história, me intriga mesmo, me deixa perplexo diante desse fato, é que o povo de Deus propõe um acordo com Naás. O povo de Israel propõe ali um acordo com o inimigo. E a Bíblia fala então que eles, entendendo que não poderiam ir contra Naás, eles fazem então uma concessão. E a concessão é de que ele poderia, eles estão ao ponto de aceitar isso, quando eles façamos um acordo para que nós não morremos e possamos te servir
Então Naás, ele lança uma pérola nessa história, para que nós possamos olhar com atenção. Ele fala basicamente que ele queria o olho direito de todos aqueles guerreiros. Ele queria o olho direito de todos aqueles valentes. Esse era o modo como ele queria atuar. E a Bíblia diz que a razão pela qual ele fez isso, ele mesmo fala, é para ele humilhar o povo de Deus. Nós vemos aqui então, vimos através dessa palavra, a intenção do inimigo. Ele quer humilhar você, ele quer me humilhar, com a intenção de algum modo, ferir ao nosso Deus. Ele quer humilhar a nossa vida. Isso nos faz compreender que a vitória do Senhor sobre nossa vida não é apenas algo que Deus quer manifestar, mas quando nós queremos que ela se manifeste, é algo que agrada o coração de Deus. Porque Deus não quer que nós vivamos de forma humilhada, jogada, de forma prostrada diante de Satanás. Deus não quer isso. Quem quer isso é o inimigo. Quem de fato quer isso é o inimigo de nossas vidas. Ele quer arrancar coisas preciosas de nós. E segundo a história, então, o olho direito seria arrancado. E eles estavam ali para poder fazer essa concessão. Eles estavam ali para poder fazer essa aliança, esse acordo. Eu imagino que eles tenham pensado, eu tenho 2 olhos, então talvez não tenha tanto problema assim ficar com um olho só. Nós não vamos morrer, pelo menos ficamos com um olho só. E a Bíblia então menciona isso, e se nós não conhecemos um pouquinho do contexto bélico, de guerra, daquela época, nós não entenderemos muito bem essa história. Mas diz a história que a razão pela qual Naás fez isso é porque ele queria, na verdade, humilhar de fato o povo de Deus na guerra. Ele queria impedir o povo de Deus de conquistar, de lutar e vencer. Ele queria causar um dano tão forte no povo de Deus, de modo que eles não estariam mais adestrados, preparados, equipados, forjados para a batalha. Porque todo o treinamento comum naquela época, em função dos escudos que eles tinham, naquela época não era na bala, não era no projétil, não era com mísseis. Não, naquela época a guerra ela era, como você já deve ter visto nos filmes de antigamente, então era por meio de arco, flecha, espada, era por meio de escudo. Assim era a guerra no passado. E a história diz que o treinamento militar, o treinamento dos guerreiros era justamente que eles protegeriam o seu corpo inteiro atrás daquele escudo. E quando eles quisessem de algum modo olhar para o inimigo, de algum modo identificar onde ele estava, para poder avançar ou para poder atacá-lo, eles deveriam então tirar um pouco a cabeça para o lado do escudo, de modo que seu olho direito pudesse ver, eles voltariam então para trás daquele escudo. Assim eles iam avançando, assim eles iam se defendendo e também de algum modo contra-atacando. Essa era a estratégia, simples. E agora Naás, ele está ali para poder dizer que ele quer justamente qual olho? O olho direito. Talvez você pense, mas e os canhotos? Não, bom, mas o treinamento não era para canhotos e destros, o treinamento militar era assim. Então, não exagere na interpretação, apenas entenda que foi estratégico esse lance de Naás pedir o olho direito. E quando chega nesse ponto eu paro tudo e fico pensando que a estratégia do inimigo não mudou muito. A estratégia de Satanás é a mesma. E me assusta o fato de que ele quer tocar na nossa visão. Satanás está em busca dos nossos olhos. Jesus disse que se os olhos forem bons, todo o corpo é bom. Jesus disse que se os olhos forem iluminados, todo o corpo está iluminado. Se os olhos têm revelação, então nós andamos com todo o nosso ser debaixo e na revelação de Deus. Mas se os nossos olhos forem maus, se nossos olhos não forem iluminados, se nossos olhos não tiverem revelação, nós andaremos em trevas, nós andaremos no escuro, nós andaremos batendo cabeça, literalmente, diante do diabo. E Satanás agora ele não pede uma orelha, ele não pede um rim, ele não pede uma perna, ele não pede um braço, mas ele pede um olho. E o olho, naturalmente, você logo associa, está falando de visão. É algo físico, pastor? Sim, é algo físico. Mas também está falando de algo espiritual.
Você sabe, mas não custa lembrar, que nem diz a moça da Azul, quando você está viajando, que nós estamos debaixo de uma visão. Nós estamos debaixo de uma visão. Pastor, qual a visão dessa igreja? A visão dessa igreja é a visão do MDA, que significa Modelo de Discipulado Apostólico. Pastor, vocês criaram esse negócio? Não, foi Jesus que criou esse negócio. Ah, é? Eu achei que era o Abe. Não, foi Jesus. Quando em Mateus 28, 19, ele falou para nós fazermos discípulos. Discípulos de todas as nações. De todos os povos, tribos, línguas, raças. Todos. O desejo do coração de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, é que todos sejam salvos. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não deseja apenas que a pessoa seja ganha, conquistada, venha para Jesus, mas que ela conheça toda a verdade. Jesus falou que quem conhece a verdade é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor fala que Deus dizendo, Ele diz, o meu povo se perde porque falta conhecimento, falta revelação. Então, o Senhor quer que nós tenhamos revelação na verdade. Essa verdade, nós podemos olhar para ela e ela está completamente na pessoa de Jesus. Mas para que nós possamos entender esse Jesus, ele se ramifica em todas as áreas da nossa vida. Esse Jesus se fatia a fim de poder manifestar a sua vitória na cruz em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade plena é viver em abundância plena. Jesus disse que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Vida e vida plena. Ele não veio para que nós possamos apenas herdar a eternidade com Deus. Ele não veio apenas para que nós possamos ser conquistados, mas Ele quer que nós conheçamos toda a verdade. Talvez você pergunte, pastor, por que eu preciso conhecer toda a verdade? Porque o anseio do coração de Deus, o desejo do coração de Deus, é que você seja completamente livre. É que você seja completamente vitorioso sobre todas as estratégias do inimigo. O inimigo não é uma brincadeirinha que alguém criou para poder ganhar dinheiro em cima. O inimigo é real. O inimigo é real. E sua estratégia na vida dos crentes é impedir que eles possam viver a vida em abundância que Jesus tem para eles. E como que ele faz isso, pastor? Mantendo-os desatentos. Mantendo-os olhando para as graças que ele pode manifestar na frente. Iludindo, como um mágico, que faz você olhar para uma mão e não para outra, que responderia o enigma. Como um mágico, que quer que você olhe apenas para um número, ou para uma bolinha do dado, ou para uma carta do baralho, e não quer que você veja tudo. E eu falo isso porque, como cristãos que somos, nós vivemos numa geração que ela é muito acomodada espiritualmente. Nós não temos tanto apetite por conhecer as verdades de Deus. Nós não temos tanta fome para poder conhecer e viver tudo aquilo que Jesus nos deu através do seu sangue precioso na cruz. E talvez você pense, pastor, o que isso significa na prática? Significa que nós pecamos. Nós pecamos contra o nosso Deus. Se Ele nos deu um presente tão grande, seria uma desfeita muito grande aceitarmos algo tão pequeno. Seria uma desonra muito grande apenas pegar um pedaço daquilo que Ele nos deu por completo. E essa palavra aqui está mostrando um povo que, em função da sua baixa intimidade, passou a aceitar a mediocridade. Esse povo deixou de viver a excelência de Deus e passou a viver a mediocridade da carne. Esse povo passou a fazer concessões na sua vida. Ele passou a aceitar coisas que seriam inadmissíveis. Passou a aceitar realidades na sua vida que, se estivesse na intimidade com Deus, jamais aceitaria. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água. Precisando. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou num dia mal, querido. Estou pregando aqui, mas estou num dia mal. Estou muito ruim. Mas Deus está dando graça e vamos continuar em nome de Jesus. Amém?
Tomar aguinha, tomara que não saia por nenhum lado essa água. Estou respirando profundo em cada fala aqui. Não sei se você está percebendo. Mas vamos lá. Papai está aqui e está falando através dessa mensagem, amém? Glória a Deus. Volte sua atenção para aquilo que Deus está falando. O inimigo de nossas vidas, ele quer nos levar a circunstâncias que nós aceitamos concessões. Ele quer nos levar a algumas circunstâncias. E Deus permite isso, justamente porque Ele quer nos fazer voltar para Ele. Deus permite isso, porque Ele quer nos levar a um fato como esse, para que nós possamos ser humildes diante dEle. Eu acredito todo o meu coração que só tem duas maneiras de você ser humilde. Uma, por uma revelação de Deus e você escolher ser humilde. Outra, por Deus permitir o diabo te humilhar e você vai se transformar em alguém humilde. É aquilo que comumente as pessoas falam por amor ou pela dor, mas eu prefiro traduzir desse modo. E há vezes que Deus permite que os inimigos de Deus nos ataquem com a única razão que a gente se volte para Ele. Com uma única razão para que a gente possa deixar de brincar de uma vida séria para com Deus e deixarmos de olhar para aquilo que Satanás faz diante de nós. E agora o povo se permite conversar com o inimigo, o povo se permite ouvir o inimigo, e o povo agora aceita o que o inimigo fala, e ele diz, eu quero o olho direito. E eles agora falam o seguinte, nos dê uma semana. E o intrigante dessa história, eu fico pasmo com isso. E essa história tem muito sentido, porque a gente vai entender o que aconteceu aqui logo logo. A Bíblia fala que eles não foram orar, eles não foram se consagrar, eles não foram dobrar os seus joelhos diante do Senhor e clamar, mas eles foram em busca de alguém que tenha coragem. Eles foram em busca de alguém que pudesse ser crente o suficiente para poder dar conta do problema. E a Bíblia fala que naquela ocasião eles não acharam ninguém, então agora eles estão prontos para poder entregar o olho direito. Que história, não? Que história. Eu fico imaginando agora esse momento, Naás está agora animado, porque ele vai vazar os olhos direitos de todo o povo. E essa história, ela inquieta tanto o povo de Deus, que chega um momento que essa história ela vai avançando. Não existia nenhuma rede social naquela época, mas sempre existiu as línguas. E as línguas, não as estranhas, essas dos homens mesmos. E essas línguas foram avançando, até que chegou em Saul. E eu acho interessante essa história também ter a ver com Saul, porque Saul, ele estava num momento assim meio diferente, entre assumir e ainda não ter assumido o reinado. Ele estava num momento de ser projetado a rei, ser proclamado como rei. Ele está lá com os seus bois, de repente, ele ouve uma choradeira muito grande. O choro se estabelece sobre todo um povo. E ele busca saber a razão desse choro. E a Bíblia diz então que Saul se inquieta com isso. Ele se inquieta justamente com o choro dos seus irmãos. Ele se inquieta com o clamor por resposta, por esperança de todo um povo que estava desesperançado. Eu acho interessante isso, porque o chamado de Saul e a posição de rei de Saul, ela vai ser colocada na medida que ele se compadece dos seus, na medida que ele ama o seu povo. E ele recebe agora uma santa indignação por causa que o povo não consegue lutar contra esse inimigo. Eu entendo nessa palavra também que Deus quer nos levar a isso. Que Deus quer nos levar na intimidade a nós chorarmos o choro do coração de Deus, e nós entendermos a resposta do coração de Deus, e nós nos apossarmos com aquilo que é a resposta do coração de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo. E a Bíblia fala então que Saul, ele fala o que está acontecendo. Eles falam e dizem para ele que o olho direito de todos será vazado. E a Bíblia agora começa alguns detalhes que eu acredito que é a resposta que Saul deu, e é a resposta que nós devemos dar para mudar a mesa, para virar essa história, virar essa mesa aí. Então, se você estiver vivendo algo assim, querido, se você está vivendo esses dias maus, se você está vivendo em meio a essas lutas, que você não encontra esperança, aprenda agora através da vida de Saul, que começou muito bem, e está aqui registrado, o que ele fez para poder vencer o inimigo. Diz a Bíblia então que Saul, ele se encheu do Espírito Santo. Ele se encheu do Espírito Santo. E uma vez que ele estava cheio do Espírito Santo,
ele não aceitou fazer tratado, acordo, aliança, pacto, concessão com o inimigo. Ele não mais aceitou. Ele não aceitou. Uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é que essa pessoa não aceita concessão com nada que é do inimigo. Nada que tem o selo do cão entra na vida de um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Nada que tem as garras do inimigo, nada que tem as digitais do diabo, entra na vida de um homem ou de mulher de Deus. Um homem ou mulher de Deus cheio do Espírito Santo facilmente identifica o que é do inimigo. Um homem que anda na verdade facilmente entende o que é mentira. Você sabe, mas não custa lembrar, que certa vez perguntaram como que você se prepara, como que você busca entender, como que você identifica as notas verdadeiras. Perguntaram para alguém de banco, como que ele faz separação entre nota verdadeira e nota falsa? Porque existe uma infinidade de possibilidades de nota falsa. E a pessoa respondeu que ele não fica estudando as notas falsas. Ele apenas se aprimora dia após dia, mais e mais, em conhecer a nota verdadeira. Porque quando chega a falsa, logo ele percebe. Ele está tão sensível na verdade, que quando a mentira chega, ele não se ilude, não é enganado, porque ele conhece tudo da verdade. Existem alguns crentes que ficam muito intimidados por entender as coisas do inimigo. E se sentem muito instigados também a descobrir tudo como que o inimigo faz, atua. Eu digo para você que você não precisa ser um especialista do cão. Você não precisa ser um especialista do diabo. Você não precisa saber tudo a respeito de satanismo e todas as religiões e seitas que Satanás cria no mundo. Você não precisa saber tudo sobre Illuminati e como que o mundo é gerenciado através do inimigo. Não. O que você precisa é conhecer tudo a respeito de Jesus. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Amém, querido? Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então Saul, ele não aceitou fazer um acordo com o inimigo. Foi o primeiro ponto que ele fez. O segundo, ele entra agora num ato profético e ao mesmo tempo um ato de consagração. Porque no conceito que existia do Antigo Testamento, derramamento de sangue estava ligado à remissão de pecado. Derramamento de sangue estava ligado à consagração no Antigo Testamento. Ele vai fazer um ato profético para ilustrar o que vai acontecer como ira de Deus e juízo de Deus sobre todo o povo que não se forjar em Deus, que não se fortalecer no Senhor, mas ele também vai fazer um sacrifício. Então ele pega bois agora, os bois que ele estava cuidando, ele vai agora sacrificar, vai partir ao meio. Esses animais estão mortos agora. E ele vai enviar esses pedaços agora para todos os pontos estratégicos do povo de Israel. Isso fala de consagração, querido. Isso fala de uma consagração poderosa. Quando você está diante de uma grande batalha, você precisa entender que você está diante de uma grande vitória do Senhor. Deus não te coloca numa fria. Deus não te coloca numa cilada. Deus não tem um plano indecente para você. Deus não te coloca em apuros, na maldade, para ser molestado por Satanás. Deus trabalha com o seu povo, e o seu povo nunca deixa de ser dele. E ele agora está armando uma grande vitória. Você e eu precisamos saber disso. Que as suas lutas, as minhas lutas, não é para nossa prostração. Não é para nosso desânimo, abatimento, tristeza, desencorajamento. Não é para que nós possamos ficar incrédulos, para que nós possamos ficar jogados ao chão chorando, ou talvez trancados numa cama, chorando dias e horas sem parar. Não é para que nós possamos nos lançar em alguma coisa que nos anime, que nos dê um pouquinho de entretenimento, para ver se passa a situação. Não, 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 não. Essa situação Deus permite porque Ele quer manifestar a sua glória. Deus permite essa situação para que você possa ter uma experiência profunda com o seu Deus. Você consegue entender isso, querido? Em nome de Jesus. Você não está abandonado na terra dos viventes. Sua vida está nas mãos de Deus. Deus tem uma aliança contigo, e mesmo quando você é infiel, Ele permanece sendo fiel a essa aliança. Mesmo quando você falha, Ele jamais deixa de cumprir e zelar pela aliança que Ele tem com você. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para poder voltar atrás naquilo que prometeu.
Ele é fiel. Nosso Deus é fiel, fiel, fiel. E Ele quer frustrar os planos de vergonha do inimigo. E Ele quer envergonhar a Satanás através da sua vida. E Saul agora vai nos mostrar como que nós devemos lidar. Ele se enche do Espírito Santo. Ele não aceita fazer concessão. Ele agora entra num propósito. Ele entra numa consagração. Ele derrama sangue. Ele agora está buscando perdão de Deus, remissão de culpa. E a Bíblia fala então que em algum momento dessa história, o Espírito do Senhor na vida dele enche ele de uma santa indignação pelo pecado. Enche ele de uma santa indignação pelas estratégias do inimigo. Uau, isso aqui eu gostaria de parar um pouquinho para poder comentar com você. Eu acredito que a nossa geração precisa, de cristãos, precisa aprender mais e mais o que é andar debaixo do temor de Deus. Do temor de Deus. Temor de Deus. Eu tenho conhecido pessoas que elas estão no pecado. Nós confrontamos elas com amor e carinho, mas confrontamos elas. Nós oramos com elas. Elas oram com a gente. Abrem a boca e oram junto com a gente. E terminada essa oração, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes da oração. Eu conheço pessoas que elas levantam facilmente suas mãos no momento de louvor. Elas ouvem os cantores evangélicos da nossa geração, talvez até todo dia. Mas elas continuam aprisionadas no pecado. Eu conheço inúmeros irmãos e irmãs, infelizmente não só distante, mas próximos de nós, que dia após dia acham que estão vivendo em Deus, mas não desfrutam de temor de Deus. Não vivem debaixo do temor de Deus. Pessoas que são confrontadas, você fala, a palavra de Deus fala isso, no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Olha aqui, querido, ouça o que o Senhor fala para você. Amém, pastor. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Você abre o olho no meio da oração e você vê que a pessoa está orando. Mas nada é capaz de dissuadi-la. Nada é capaz de persuadi-la ao contrário. Nada é capaz de mudar a sua firme decisão. Eu tenho conhecido pessoas que dizem assim, essa é a minha decisão. Eu tenho conhecido pessoas que elas já entram avisando que nada vai mudar o que elas já estão decididas a fazer. Isso é terrível. Eu tenho conhecido cristãos que se entendem como cristãos, que em alguns momentos da vida, eles simplesmente avisam. E por mais que se chore, se ore, se consagre e que faça qualquer coisa espiritual para poder mudar essa realidade, eles dizem, eu já decidi. Isso me espanta muito, me espanta demais. Pessoas que estão definitivamente não apenas entregando o olho direito, mas eu creio que os dois olhos ao inimigo. Pessoas que não têm visão, não têm visão, foram cegadas, cegadas. Deus deste século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, mas eu acredito que Ele avançou também para aqueles que um dia creram e que hoje não creem mais. Me espanta algumas pessoas mencionaram do passado com Deus, já não viverem mais com Deus. Me espanta você descobrir, ouvir, ler aquilo que essas pessoas um dia cantaram, falaram, escreveram sobre a sua relação com Deus, mas hoje elas estão totalmente entregues, completamente entregues àquilo que o inimigo quer. Eu não sei se você tem visto essa realidade à sua volta, mas eu tenho visto como pastor. Eu já vivi um pouco de tempo, não sou tão velho assim, sou novo ainda, mas a impressão que eu tenho é que havia uma época que a igreja ela recebia a palavra de Deus com uma satisfação e com uma empolgação de que se Deus estivesse nos disciplinando, ainda assim nós nos alegraríamos porque Ele estava evitando uma grande catástrofe. Mas hoje nós vivemos uma geração que escolhe o que quer ouvir de Deus. Nós vivemos uma geração que escolhe qual palavra é boa.
E como se pudesse colocar na lixeira aquelas palavras que julgam não ser tão boas, eles fazem isso. E não é de se espantar que o tempo passa e um dia você descobre que essas pessoas estão no abismo do pecado. E um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, e um dia você olha e alguém talvez fala, pastor, ajuda, e você chega, e a nítida impressão que você tem é que você chegou atrasado. Porque o abismo é grande demais, e a pessoa já não está querendo absolutamente mais nada. Me espanta isso. Me espanta muito isso. Na verdade, me dói o coração isso. Me dói porque essas pessoas, eu julgo sim que elas andaram com Deus. Elas viveram coisas impressionantes em Deus. Muitas delas foram usadas poderosamente em Deus. Bom, isso é bíblico, o próprio Saul fez isso, né? Aqui ele vai ser poderosamente usado por Deus, mas ele vai ter um final trágico. Pastor, qual que é o segredo então, para a gente não ganhar apenas uma batalha, mas ganhar a guerra? Para ganhar a guerra, querido, é grudar no Senhor. Cola nele que é sucesso. Cola no Senhor que você terá vitória permanente. Nunca despreze a sua intimidade com Deus. Não se agrade tanto que você venha à igreja se você não ora e não busca o Senhor. Não se empolgue se você simplesmente ouve música evangélica, se você não vive uma vida de santidade, fruto da intimidade que você tem com o Senhor. Porque caso contrário, chegará um momento e Satanás, ele estará diante de você, e aquilo que parecia uma brincadeira, agora vai se transformar em algo muito real, e você vai ficar com medo, e você vai ter disposição de fazer uma concessão, e talvez você vai entregar o seu olho direito para ele vazar. E uma vez que você entrega o olho direito para vazar, querido, significa que ele está arrancando de você a visão de conquista, ele está arrancando de você o propósito que Deus estabeleceu. O que a visão do MDA nos dá? Propósito da vida. Porque se não tivesse a visão do MDA em nosso meio, talvez você simplesmente viria ao culto para poder continuar sendo abençoado, como num sistema de manutenção, em que você vai lá e faz então um refresh lá, você vai e faz um recall, e você vai e simplesmente dá uma atualizada, dá um F5, quando você vai e de repente faz como num refil, sabe, quando você bota de novo lá o copo para poder encher novamente. Querido, isso não é a vida cristã. Não é a vida cristã. O Senhor não te chamou para simplesmente a cada culto fazer manutenção periódica na sua história. O Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Isso não é uma brincadeirinha, isso não é uma escolha teológica, isso não é uma história que algumas igrejas criam. Não, isso é realidade. É uma questão de sobrevivência espiritual. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção na vida de um crente. É a única realidade que ele deve viver. Caso contrário, ele vai padecer na terra. Caso contrário, ele vai viver uma vida muito medíocre na sua existência. E Deus não quer isso para você, porque Ele tem vida e vida em abundância para você. Eu falo isso porque a primeira coisa ali que você vê de sentimento gerado por Deus na vida de Saul é que quando ele se encheu do Espírito Santo, ele teve asco pelo pecado. Ele teve nojo daquilo que o pecado se consolidou no povo de Deus. Pare um pouco e pense sobre isso. Santidade está ligado a isso, querido. Santidade está ligado a nojo por aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Eu repito, Deus odeia o pecado. Não seja complacente com o pecado. Não seja condescendente com o pecado. Não aceite o pecado na sua vida. Pastor, como assim? Não sei exatamente o que está falando. Não aceite uma vida fria. Não aceite uma vida de pouca empolgação em Deus. Não aceite uma vida que não seja vibrante no Senhor. Não aceite uma vida que não seja apaixonada por Deus. Não aceite uma vida meramente religiosa. Não aceite a religiosidade dominar o seu coração. Não aceite isso. Quem produz nojo pelo pecado? O Espírito Santo de Deus. Pastor, tem um pecado na minha vida que eu não consigo vencer. Se enche do Espírito Santo. Vai ficar insuportável esse pecado de ser vivido. Se enche do Espírito Santo. Se enche. Daqui a pouco você vai ver sendo projetado para o lado de fora o pecado da sua vida. Se enche do Espírito Santo e você vai ver que a vitória do Senhor vai se manifestar com força na sua história. Se encha do Espírito Santo. Pastor, como eu encho do Espírito Santo? Pastor, eu não sei como fazer isso. Todos aqui já foram filhos, são filhos. Alguns o pai e a mãe já morreram, mas todos nós aqui, em algum momento da vida, fomos filhos e tivemos alguma relação com o pai ou com a mãe, ou então com alguém que ocupou o lugar de pai e mãe em nossa história. E você sabe que quando você queria alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, você fazia o que? Você pedia. Você dizia.
você abria sua boca e pedia. Falava: pai, eu quero tal coisa, pai, eu quero tal brinquedo, pai, eu quero esse negócio aqui. E você, como pai, hoje você vê, por mais que existam limitações, há um desejo no coração dos pais de algum modo, alegrar o coração dos filhos. Talvez você não consiga dar tudo que os seus filhos pedem, e nem é bom que você faça isso, para não criar uma criança mimada. Mas é tão maravilhoso quando você dá algo que o seu filho queria, que ele desejava, porque ele vibra, ele pula na sua frente. Ele sai falando para todo mundo que ele ganhou, ele sai mostrando para todo mundo aquilo que o pai deu, aquilo que a mãe deu. Jesus disse: olha, se vocês que são maus, vocês que são pecadores, sabem dar boas dádivas para os seus filhos quando eles pedem dádivas, quando eles pedem presentes. Se o filho pede pão, você não dá então um escorpião. Se o filho pede um peixe, você não dá então uma serpente. Mas você dá um presente de acordo com aquilo que ele queria. O que dirá o nosso Pai fará, na medida que nós pedirmos do Espírito Santo? Por que eu não tenho tanto Espírito Santo, pastor? Porque você não pede. Porque talvez você pede um monte de coisa, menos do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez você gasta muito tempo em oração pedindo coisas que seu umbigo gosta, e não aquilo que você realmente precisa. Se encha do Espírito no nome de Jesus. Se encha do Espírito no nome de Jesus. Clame intensamente, seja cheio do Espírito Santo. Mais. A vida cheia do Espírito Santo não é uma coisa chata, nojenta. A religiosidade é chata e nojenta. A religiosidade ela tem um radicalismo doentio. Ela é destruidora de alegrias em qualquer ambiente onde ela se manifesta. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, querido, ela é alegria permanente. Uma vida cheia do Espírito Santo é você desfrutar da alegria do Senhor que te fortalece todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando você pede aquilo que o seu Pai quer te dar. Quando você diz aquilo que o seu Pai deseja que você diga. E Ele dá para você. Ele dá para você, Ele alegra, Ele se alegra com isso. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do papai em nossa vida, ela nos fortalece. Alegre o coração do seu pai. Alegre o coração do seu papai, do seu Abba Pai. Peça mais e mais do mover, da atuação, da direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Para quê, pastor? Para que o Espírito Santo crie temor a Deus. Por que os cristãos da nossa geração permanecem pecando sem se arrepender? Porque lhes falta temor a Deus. Por que as pessoas ouvem 1000 mensagens para na 11ª, talvez de repente, quem sabe, se alguma coisa forte acontecer, eles pensarem em se arrepender? Por quê? Porque lhes falta temor a Deus. Temor a Deus, querido. Que Deus venha sobre nossas vidas com temor a Deus. O que falta, mais e mais, é temor a Deus. Pastor, é ter medo de Deus? Não. É ser apaixonado por Ele. É ter medo de Deus? Não, não é ter medo de Deus. É ser vidrado, gamado, obcecado, possuído, dominado, completamente entregue a Ele. A Bíblia fala que Saul foi possuído pelo Espírito. Eu gosto disso. A ideia aqui não é que ele pediu e Deus deu em conta-gotas. Saul precisa, conta-gotas aqui. Uma gota, vai. Pediu um pouquinho mais, 2 gotas. Não. Veio sobre ele o Espírito Santo. Ficou cheio. Quando se está cheio de algo, não há espaço para mais nada, certo? Se eu encher o meu copo, não há espaço para mais nada. Para mais nada. Para mais nada. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Sabe uma coisa maravilhosa que tem nessa palavra? Que o povo estava tímido, medroso, acovardado, apavorado. Saul se enche do Espírito Santo. Tem uma raiva pelo pecado. Declara que não vai fazer acordo nenhum com Satanás. E agora ele se volta para o povo. E a Bíblia fala que milhares de milhares e milhares de milhares de homens se apresentam agora como sendo um. Pastor, o que essa palavra nos fala? Nos fala que os problemas de desunião em nosso meio
é porque nos falta ser cheio do Espírito Santo. Nos fala que as nossas desavenças são vencidas quando nós somos cheios do Espírito Santo. Nos fala que os nossos problemas de submissão, ou melhor, de insubmissão, porque a submissão não traz problema, né? Nossos problemas de insubmissão são resolvidos quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Deus quer nos fazer um. A palavra é unidade. Unidade. Amém? É união, pastor? Não, não é união, é unidade. Não é a mesma coisa, pastor? Não. União é um saco de batata. Unidade é um purê de batatas. União é um monte de batata de vários tamanhos, todas próximas umas das outras, num grande saco. Unidade é quando você já não sabe quem é pequeno, quem é grande, quem é médio. Você não sabe o que é Mona Lisa. Você não sabe o que é batata extra, o que é batata grande, pequena, média, sei lá. Tudo vira um grande purê. O Senhor quer nos amalgamar. O Senhor quer nos juntar. Porque, caso contrário, nós seremos presas fáceis do inimigo. A estratégia de Deus para poder manifestar a vitória que Ele quer sempre envolve unidade. Sempre envolve unidade. A proposta do inimigo é nos fazer lutar contra Ele. A proposta de Deus é nos fazer como um grande povo, na presença dEle para lutar contra o inimigo. E por último, e eu encerro essa ministração, a Bíblia fala que a grande vitória do Senhor se manifestou. Muitos se desbaratinaram, muitos saíram correndo, mas uma grande parte caiu ao chão. Uma grande vitória de Deus acontece. E agora eles se recordam que havia um problema em relação ao reinado de Saul. E dentre eles havia alguns que não compartilhavam daquela visão. Havia alguns que tinham uma certa dificuldade com a visão. Havia alguns ainda que estavam um pouco reticentes em relação àquela visão do reinado de Saul. E agora, os aduladores de Saul, eles se empolgam diante daquela vitória. Eles se voltam para Saul e dizem: Saul, que bela oportunidade de nós passarmos esses caras. Que bela oportunidade de nós matarmos esses caras, porque eles não foram fiéis a você. Agora é fácil pular, festejar e celebrar. Difícil era festejar e acreditar quando estávamos diante de Naás e sua tropa. Vamos passar eles, vamos matá-los. E Saul agora se volta para eles e fala assim: ninguém vai morrer. Porque hoje Deus manifestou grande salvação. Ninguém vai morrer. Essa história me faz considerar um outro detalhe aqui. Um coração perdoador. Um coração que inclui a todos aqueles que Deus alcançou. A todos aqueles que Deus libertou. A todos aqueles que sem mérito algum receberam o maior presente do Senhor, que é a vitória de Jesus na cruz. Não foi por mérito, não foi porque nós críamos, não foi porque nós acreditávamos. Nós não acreditávamos e Ele assim ainda morreu para que nós depois viéssemos a acreditar. Nós somos semelhantes a esses homens e mulheres que estavam de costas para Deus, mas foram avisados da grande vitória e passaram a crer em função desse aviso. Alguém ganhou nosso coração para o Senhor Jesus e nós então passamos a crer, mas nós não críamos. E nem por isso Deus nos matou, nos exterminou, mas Ele nos incluiu no pacote da salvação. O Senhor tem um coração perdoador. E aqueles que Ele enche do Espírito Santo também têm um coração perdoador. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é dada a rancor, ela não é dada a raiva, a cólera, a ira, ela não é dada a amargura. O que ela tem então, pastor? Ela tem um coração pronto a perdoar. O grande desafio dessa pessoa é perdoar sempre, a todos. Essa é uma pessoa que está disposta a perdoar 70 vezes 7 a cada hora e não apenas no dia. Por quê? Porque ela conhece o coração do papai. Quanto mais cheia do Espírito Santo, mais ela conhece o coração de Deus. Ela não diz assim: não, se esse tipo de coisa acontecer comigo, eu não consigo perdoar. Não, ela consegue perdoar qualquer situação. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Pastor, mas tem coisas graves na terra. Nada é mais grave do que aquilo que veio sobre Jesus e Ele já levou na cruz. Nada é mais grave do que o tamanho da minha, da sua ofensa, todas, de todos os tempos, de todos os homens e mulheres, todas colocadas sobre Cristo Jesus.
A ira de Deus já se manifestou sobre Cristo. Ela não está para se manifestar novamente sobre aqueles que você tem alguma dificuldade. Não pense que Deus vai vingar você nesse sentido, porque você agora quer apelar e quer que Deus mate alguém. Não, nosso Deus não está a fim de matar ninguém. Nosso Deus está a fim de salvar. A dispensação daquilo que Deus está fazendo nessa nossa geração é a dispensação da graça de Deus. Deus está bonzinho, Deus está demais. Ele está à disposição de todo aquele que aceita, que crê. Deus não quer exterminar o pecador, Deus quer amar o pecador. Deus não quer acabar com um monte de gente, não. Mas eles são ruins, pastor. Deus veio para os ruins, não veio para os bons. Os bons nem acham que precisam de médico. Ele veio para aqueles que são ruins mesmos, aqueles que se veem doentes. E só os que se veem doentes vão valorizar, amar e honrar ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para nós encerrarmos essa reunião. Aleluia. Feche seus olhos. Abra o seu coração diante de Deus. Se Deus falou com você nessa noite, eu quero que no nome de Jesus você se aposse dessa estratégia de vitória. Pastor, repita para mim porque eu não peguei algumas coisas. Se enche do Espírito Santo. Essa é a base para toda estratégia. Se enche do Espírito Santo. Não aceite fazer aliança com o inimigo. Não aceite nada que seja do diabo. Nada que tenha o DNA de Satanás você deve aceitar na sua vida. Segundo, entre em consagração. Entre em consagração. O sacrifício que Deus quer não é de sangue de animais. O sacrifício que Deus quer é adoração a Ele. O sacrifício que Deus quer é intimidade com Ele. Entre nesse propósito de intimidade com Deus. Terceiro ponto, deixe Deus criar dentro de você um temor. Esse temor a Deus vai fazer você ter nojo do pecado. Vai levar você a ter asco pelo pecado. Vai ser algo que vai te fazer vomitar. Algo que vai bagunçar você de tal modo que você não vai aceitar na sua vida. Você vai jogar para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarto ponto, Deus vai trabalhar unidade no seu coração. Deus vai quebrar toda a reserva que você tem. Todas as barreiras vão ser quebradas. Todos os muros vão ser transformados em pontes. Deus vai moldar o seu coração de modo que você possa perdoar. E esse é o último ponto. Ter um coração perdoador. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada homem e mulher que nessa noite ouviu a tua voz aqui. De cada homem e mulher que abriu seu coração para a mensagem do Senhor, para a palavra do Deus vivo. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. E eu clamo em nome de Jesus que o Senhor encha a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Encha, 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 encha. Como filhos que pedem para o Pai algo e recebem do Pai algo. Nós queremos pedir para o Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo mais e mais e mais e mais e mais. Dá-nos o teu Espírito Santo mais e mais e mais e mais. Dá-nos o teu Espírito Santo. Dá-nos o teu Espírito Santo. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Te queremos, te queremos, te queremos. Tua presença aqui nesse lugar. A tua presença se enche do Espírito Santo, querido. Adore a Ele.
somente a Ti. Sim, Senhor, nós nos rendemos completamente a Ti. Te louvamos, te agradecemos por esse culto, por essa palavra, Pai. Obrigado pelo Teu mover nessa noite. Alinha o nosso coração ao Teu. Alinha o nosso coração ao Teu, Pai. Em nome de Jesus. Para que não venhamos a fazer concessões com Satanás, mas para que possamos, Pai, nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão. Fugir, Senhor Deus, de tudo aquilo que é aparência do inimigo, do mal. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não é do Senhor. Vencer o inimigo de nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Abençoa o Teu povo, Senhor, que se reúne nessa igreja. Toque vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do amor de Deus o Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o Filho. Que a doce e poderosa comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Não esqueça que nós temos cantina lá embaixo. Deus abençoe.